Fala pessoal, estamos aqui na LG Sistemas com mais um vídeo para vocês e hoje trazendo aí a conclusão do estudo, né, em relação à luz vermelha no Xbox, né, que já tem um tempo que foi solicitado. Conforme nós explicamos aqui da LG Sistemas, a gente vai liberando os conteúdos diariamente, né. Então a gente vai trazer a solução definitiva, né, diagnóstico e solução nesse estudo aprofundado, avançado para vocês aqui. E é só seguir que você consegue aí solucionar o problema do seu Xbox, tá? Então, nesse estudo de hoje eu vou explicar por que o seu Xbox acende a luz vermelha, né? O que esse erro significa em cada situação e como você pode diagnosticar e resolver o problema da forma certa. Se você é um técnico, iniciante ou quer aprender a manter seu console funcionando, fica aí até o final desse vídeo, né, que você vai ver todas as orientações profissionais e causas reais e quando vale, né, a pena levar o seu videogame, o seu console para o conserto. Você tem que se atentar que existem modelos, né, de luz, as informações em relação a cada modelo do Xbox. Então cada modelo ele demonstra o que representa a luz vermelha, né? Então no Xbox 360 Fat, que é o mais antigo, né, ele pode acender uma, duas ou três luzes vermelhas, tá? O erro mais famoso é o 3RL. O que ele significa? Que são as três luzes vermelhas que demonstram um erro já do chipset do equipamento, né? Aí a gente tem um Xbox 360 Slim e o modelo E, né? Que geralmente aparece um ponto vermelho no centro, que ele indica superaquecimento, fonte defeituosa e falha interna. O que significa essa falha interna, que é o mais problemático? Que é o chipset que é integrado na placa-mãe do Xbox, tá? Uma das principais causas aí da luz vermelha é o superaquecimento, pessoal. Que o pessoal não só usa o equipamento, né, e não faz a limpeza preventiva e a renovação de pasta térmica. Então acontece isso, né? É o motivo mais comum. O console acumula muita poeira, a pasta térmica seca, né? E o cooler perde a eficiência e o chipset trabalha acima da temperatura ideal, né? E aí o que ocorre os sintomas? O console esquenta rápido, travamento em jogos e desligamento automáticos e reinicialização do sistema do Xbox. Tem que se atentar também, pessoal, com a fonte do Xbox, né? Porque ela consome uma energia elevada, né? Aquece muito essa placa. Então, se você tem o equipamento há anos, é bom fazer um teste nessa fonte, porque pode ser que é ela que esteja ocorrendo aí o problema, né? Porque quando a fonte não entrega a voltagem correta, o Xbox acende a luz vermelha como proteção, tá? Então, quais são os sinais possíveis dessa fonte, né? Você tem que colocar a mão nela, verificar se a fonte está esquentando acima do normal, porque ela já esquenta, mas se ela estiver esquentando muito, né? É um sinal. O LED vermelho que tem na fonte, ou laranja, né? Ela fica fraquinha, aquele LED fica bem fraquinho. É um sinal também de problema na fonte, né? E o console não liga ou liga e desliga automaticamente. Então você tem que ficar atento nesses sinais. Em relação ao chipset, né, da GPU do Xbox, você tem que se atentar que não compensa você realizar reflow. Tem que realizar o reballing, né, que é a retirada do chip da GPU e fazer toda a limpeza da placa, limpeza do chip e depois realizar a ressolda com a máquina, tudo certinho, né, profissionalmente. Por quê? O reflow não vai adiantar no Xbox, porque a alta temperatura dele, do chip, não vai fazer com que aguente um serviço de reflow.
para parar as luzes vermelhas do equipamento. Às vezes dura alguns dias aí, mas vai voltar o problema. Então tem que fazer o rebalem, tá? No Xbox 360 Fat, pessoal, isso causou o famoso R-Hold, tá? Que motivo? As soldas BGA racham devido ao calor em excesso. Isso é o que faz ter a importância de realizar a limpeza preventiva dos coolers, da placa e a renovação da pasta térmica, para não ocorrer esse tipo de problemas, que são os sintomas, né? São as 3 luzes vermelhas, trava demais, não tem jeito, ele trava diretamente, e artefatos na tela. Às vezes você está jogando, aparece listras, ou fica a tela preta e depois volta, é sinal que o chip já não está soldado corretamente com a placa. Uma das causas também que ocorrem as luzes vermelhas no Xbox, né? Cooler defeituoso, cooler sujo e travando ou travado, né? O que acontece? O Xbox detecta que o cooler não está funcionando e ativa a luz vermelha instantaneamente, tá? E o que pode ocorrer com isso? Curto na placa ou componente queimado, tá bom? Se você não solucionar o problema do cooler de ventilação. Então, quando acontece também a queima de reguladores, MOSFETs, capacitores, vai acender as luzes também, ou às vezes nem dá sinal à placa, tá? Então, quando há um curto, o console entra em modo de proteção e acende a luz vermelha para impedir danos maiores. Nesse caso, como diagnosticar esses problemas, né? Então vou te passar toda a relação, o que você vai fazer a partir desse momento, depois de você saber todos os possíveis problemas, né? Então o que você vai fazer? Começa pela fonte, tá? Teste a fonte em outra tomada, teste outra fonte se tiver, tá? Tem que ter, né? Quem trabalha na área tem que ter uma fonte reserva, né? E verifica se está esquentando demais, tá bom? O segundo passo, teste com o console aberto, tá? Se você é um técnico iniciante e não sabe desmontar, você vai ter que terceirizar o trabalho. Mas desmonte o equipamento, teste com ele aberto. Verifique os coolers, tá? Verifique se há poeira e já substitui a pasta térmica do chipset, já limpa o dissipador, né? E toque nele para ver se está tendo temperatura excessiva, tá bom? Seguindo, verifique erros na tela. Se aparecer alguns modelos mostram códigos como E74, E79, etc, né? Então você tem que ficar atento a isso. Aí você vai ter que fazer uma medição com o multímetro, tá? Verifique as tensões da placa, que são entre 5 volts e 12 volts. Meça fuga ou curto em MOSFETs e reguladores. Bem simples, tá? Lembrando, pessoal, se não tiver conhecimento técnico, você não vai conseguir solucionar. Aí compensa você terceirizar o trabalho, tá? Então, o superaquecimento. O que você faz? Troca a pasta térmica, limpa a poeira interna, verifica os coolers, aplica limpa contato apenas na ventoinha, tá bom? E manter o console longe da parede e em superfície ventilada. Esse é o mais importante. E no caso, se a sua fonte estiver com a luz vermelha, troca o cabo de força, testa em outra tomada, né? Verifica o aterramento. E se a fonte continuar com LED vermelho, aí tem que substituir a fonte, porque aí ela está com defeito, tá bom? Para o problema de 3RL, que é o problema da BGA, né? A solução correta, conforme eu disse no início, é o rebalem profissional, não reflow caseiro. Não realize isso, tá? Porque vai voltar, tá bom? Então, se caso não tem conhecimento, você tem que procurar uma empresa para realizar o rebalem do Xbox. Para o cooler travado, limpeza, lubrificação ou a própria troca dos coolers, tá? Curto na placa, teste de continuidade, né? Substituição do componente defeituoso e reparo em trilhas se necessário. Não vai me mexer na placa aí
querer adivinhar problemas. Só faça a substituição do componente se estiver defeituoso. Em relação se compensa ou não estar arrumando o equipamento, você tem que fazer o quê? Verificar se esse Xbox já fez vários reflows, analisar a placa. Se você analisar a placa e ver que ela é uma placa já que foi muito aquecida, tem a marca da placa, né? Então não compensa arrumar, tá? Placas muito oxidadas também não compensa. Danos extensos na BGA, você tem que verificar o slot. Se você verificar os componentes ao redor estiver muito danificado, não arruma mais esse equipamento, compensa comprar o outro videogame. E para concluir, pessoal, que você tem que se atentar ao Xbox. A luz vermelha do Xbox pode significar desde algo simples, como poeira ou fonte ruim, até problemas graves como BGA, com problemas na solda, conforme eu expliquei. E às vezes a temperatura chega a trincar o chip, né? Então tem que ficar atento a isso. Então, antes de comprar um equipamento, teste pelo menos aí 24 horas direto esse equipamento rodando, para você não investir um valor e depois apresentar defeitos futuros, né? E para solucionar os problemas das luzes vermelhas, é só seguir essas orientações que você vai conseguir solucionar o problema, tá bom? Então é mais um estudo para vocês aí, gratuito, da LG Sistemas. Inscreva-se no canal, né? Compartilhe o vídeo, acione o sininho e para você ficar por dentro de todo o software gratuito que a LG Sistemas traz para vocês e tutoriais diariamente, tá bom? Então é isso aí, mais uma informação para vocês da LG Sistemas. Dá um joinha e inscreva-se no canal LG Sistemas e até a próxima, pessoal.